servo seu, disposto, não capacitado, porque é o Senhor que capacita, mas com o coração disposto, desejoso a cumprir com o teu ID, a liberar a tua palavra. Então eu quero te pedir que o Senhor conceda sobre mim muita graça, para que a palavra venha a sair de acordo com a sua vontade. E eu quero pedir ajuda ao Espírito Santo, porque quem convence não é o que vai sair dos meus lábios, quem convence é o teu Espírito Santo. E que o teu Espírito Santo traga uma compreensão extraordinária daquilo que o Senhor quer para essa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia! Aplauda ao Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, o tema de hoje é uma palavrinha aí que, para quem é da área do direito, quem estuda para concurso, vai saber do que se trata. Habeas corpus, que nós temos um homem preso, uma grade. E vamos lá, vamos deixar Deus falar conosco através desse tema aí. Eu acredito que vai ser de grande relevância para o que Deus tem para essa terra aqui, nós entendermos e praticarmos o que Ele quer. Amém? Vamos lá. Isaías capítulo 61, versículo 1. Tradução NVT. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e... Não está aqui não? Tá? Vamos lá, vamos de novo. Fica ligado, porque tudo é intencional aqui. Eu vou aumentar minha voz quando eu ler alguma palavra. É para a gente começar a entender algumas coisas. E aí eu preciso que você participe. Amém? Vamos participar desse culto? Vamos ler todo mundo junto. 1, 2, 3. Está sobre mim, pois o Senhor me ungiu. Agora eu gostaria de ler nesse mesmo texto na tradução Almeida Corrigida. Vai mudar só algumas coisas. O contexto é o mesmo, só vai mudar algumas palavras. Mas é muito importante a gente massificar isso nesse primeiro momento. Porque, lembra que nós temos que ser imitadores de Cristo? Quem tá falando isso aqui? Já botou? Vamos ler aqui na tradução. E aí depois a gente vai conversando um pouco sobre isso. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Porque o Senhor me... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem nessa noite já entende que é ungido por Deus? Quem entende? Amém. Então os demais, tem dúvida ou não é ungido por Deus? Vou fazer uma pergunta de novo. Quem entende que é ungido por Deus? Amém? Quem é ungido por Deus, gente? Quem entregou a vida para Jesus. Eu entreguei a vida para Jesus, passei a caminhar com Ele. Quem passa a habitar na minha vida? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele traz consigo algumas coisas. Uma delas é a unção de Deus sobre a nossa vida. O Espírito Santo traz os frutos também. O Espírito Santo também, ele traz os dons. Então, todos aqueles que são de Cristo foram ungidos por Cristo. Amém, gente? Então, posso fazer essa pergunta de novo? Talvez vocês devam pensar que estou fazendo alguma pegadinha. Eu não estou fazendo pegadinha. Hoje não tem pegadinha, amém? Aleluia. Quem se considera ungido aqui? Quem acredita que é ungido por Deus? Amém. Amém. Agora a gente só precisa compreender agora o para que essa unção. Nada é dado para ficar parado. Deus não dá nada para ficar parado. E aí aqui, o profeta Isaías, ele está profetizando aqui. Ele está profetizando para um povo que está cativo e que ainda vai ficar cativo, que é os que foram cativos pela Babilônia. Então, os que foram exilados.
essas pessoas, elas estão passando pelo momento de prisão. Esse povo está passando pelo momento de prisão, porém já tem uma profecia que está falando sobre libertação. Então, ao mesmo tempo que eles estão passando pelo momento difícil, Deus já está liberando uma palavra que vai acontecer o quê? Uma provisão, vai acontecer uma libertação. E aí, o que nós podemos entender sobre isso? Não importa o momento que nós estamos passando, já existe uma palavra liberada para o momento que nós estamos passando. Aqui também vai falar que vai apontar para quê? Vai apontar para Jesus Cristo, é uma profecia messiânica, que nós vamos ler daqui a pouco, que o próprio Jesus leu essa profecia aqui. Então, existe a unção, e quem entregou a vida para Jesus, quem caminha com Cristo, está ungido, foi ungido por Ele. Agora a gente precisa só, a cada dia, compreender para que é essa unção. Pergunta-se para mim, para que é essa unção? Pergunta direito. Fala, para que essa unção? No decorrer da palavra, nós vamos ter essa resposta, amém? Então, na tradução Almeida Corrigida, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. E essa profecia está dizendo que essa unção, ela foi para quê? Ela foi para pregar boas novas aos mansos. Repita-se comigo. Essa unção não foi para ficar parada. Ela foi para pregar boas novas aos mansos. E aí, essa unção também, ela foi para restaurar os contritos de coração. E essa unção também, ela foi para liberar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então, toda unção, ela tem uma função, e nós acabamos de ler isso agora. A unção que nós recebemos, a unção que você recebeu, nós temos que ter uma responsabilidade com ela. Porque toda unção, ela vai requerer de nós uma ação. E nós já nos deparamos com as ações principais aqui que envolvem uma unção. A unção não é para me enriquecer. A unção não é para eu me favorecer. A unção não é para que eu venha falar melhor. A unção não é para que eu venha crescer. A unção é para que eu venha gerar libertação. Se eu não entender isso, eu vou passar pelo mundo fazendo um monte de coisa errada com a unção, não aplicando ela da forma correta. A unção é para gerar libertação. Você pode repetir comigo bem alto para gravar esse negócio? A unção é para gerar libertação. E aí o profeta Isaías, ele profetizou sobre isso, e nós já entendemos, né, para que foi essa profecia. Agora abra aí, por favor, em Lucas, capítulo 4, versículo 16. Só uma introdução. Vamos chegar lá em Jesus, 700 anos depois, mais ou menos 700 anos depois, a totalidade dessa profecia aconteceu. E aconteceu através de Jesus. Olha aqui, em Lucas capítulo 4, versículo 16. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Ele abriu aonde? Ele abriu em Isaías 61:1. Olha que interessante. Ele abriu em Isaías 61:1. Naquele exato momento estava se cumprindo o que foi profetizado há mais ou menos 700 anos aí. E aí, olha o que ele leu. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos. Não é será.
Olhe para mim, por favor. Não trata-se de será, serão. Porque quem tem a unção gera libertação, irmão. Libertação. Olha que coisa interessante aqui, ó. E ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão e os oprimidos serão libertos. E que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Fechou tudo. Fechou com chave de ouro. Chave de ouro. Não tem como. Se existir uma palavra de Deus sobre a sua vida, pode até demorar o tempo, mas vai acontecer. E eu posso te afirmar, você pode até morrer, mas vai acontecer. É palavra, irmão. Quando a palavra é liberada, não tem como ninguém parar uma palavra liberada, irmão. Não tem como. Eu lembro que um dia a gente foi batizar um rapaz, e ele estava chorando muito. Não sei se ele está aqui, talvez esteja, espero que esteja. E ele estava chorando muito. Ele falou o seguinte: falei, irmão, por que você está chorando muito? Ele falou: cara, porque a minha avó orou muito por esse momento. Falei, cadê sua avó? E ela já faleceu. Aí eu falei, ela faleceu, mas a promessa ficou viva. Você pode até morrer, mas a promessa fica viva. Você não pode nem ver, mas vai acontecer, amém? E agora, vamos começar agora narrar aqui, com muita calma, com muita tranquilidade, sobre para que é a unção. Para que a gente venha caminhar no Evangelho de forma correta, de forma certa. Para que é a unção? Primeiro, a unção é para levar boas novas, isso é, levar o quê? O Evangelho. A palavra Evangelho significa, se você quiser anotar, talvez você já sabe, a palavra Evangelho significa o quê? Significa boas notícias. Uma pessoa que ela carrega a unção de Deus, aonde ela chegar, ela vai liberar uma boa notícia, ela vai falar uma boa notícia. Uma pessoa que ela carrega a unção de Deus, é algo tão forte, que ela vai estar junto com um grupo de pessoas, vendo as últimas notícias que estão acontecendo. Os Estados Unidos vai taxar em 50% o Brasil, países vão cortar relacionamento com o Brasil, as empresas vão parar de investir no Brasil, porque não vai fazer sentido empresas, grandes empresas, continuarem investindo em um país onde o juro, a carga tributária é a maior que existe. Não tem lógica. E as notícias começam a se espalhar, começam as pessoas a falar. E aí, se as empresas saírem, o que vai acontecer? Muita gente vai ser demitida, vai ser mandada embora, vai ficar sem emprego. E aí começa as notícias terríveis, começam a se propagar na velocidade da luz. Por quê? Porque nós estamos aí na era digital. Então, uma notícia ela se espalha de uma forma muito rápida, gigantesca. Porém, uma pessoa que ela é cheia da unção, ela vai falar, opa, calma aí, a terra pode estar até em crise, mas o céu não tem crise. A terra pode até estar em pandemia, mas o céu não tem pandemia, o céu não tem doença, o céu não tem sofrimento, o céu não tem dor, o céu está tranquilo e a terra pode estar em crise. Por quê? Porque a pessoa que ela é ungida, ela leva boa o quê? Ela leva boa notícia. Repita-se comigo, a pessoa, mais alto, a pessoa que ela é ungida, ela leva boa notícia, mesmo em um cenário que as notícias são terríveis. Não importa, ela é ungida. Porque uma pessoa ungida,
ela não caminha de acordo com a circunstância, ela caminha de acordo com o que Deus fala e com a palavra que é liberada, ponto. Uma pessoa que é ungida, ela vai responder assim, ó. Falaram para Jesus assim: mestre, o seu amigo Lázaro, ele está morto. Sabe o que Jesus falou? Está morto nada, ele apenas dorme. Porque uma pessoa que é ungida, ela leva uma palavra de vida em um cenário de morte. É ungida, irmão, a unção é outra coisa. Que se levante pessoas que entendam o que é unção, porque o ambiente muda, a história muda, a família muda, pessoas que iriam morrer não vai morrer mais, por quê? Porque quem é ungido libera a palavra de vida. Está faltando muita gente que consiga entender essa palavra e agir de acordo com ela. Eu lembro que quando uma pessoa que ela é ungida e ela não toma posse da unção, e ela não trabalha, ela não se movimenta de acordo com a unção, pessoas morrem do lado dela e ela nem percebe. Eu lembro uma vez em um cenário que uma pessoa chegou de manhã para poder trabalhar, e aí ela entrou na fila do elevador, apertou lá o botão, subiu, estava todo mundo conversando, 7 horas da manhã, todo mundo conversando. Ela olhou para todo mundo, falou com todo mundo, e tinha um monte de gente ungida ali, porque hoje, tanto no Exército, Marinha, o Exército, Aeronáutica, as empresas, e tudo quanto é lugar tem um crente, não tem ou não tem, gente? Em tudo quanto é lugar. E se eu entendo que tem um crente, então tem alguém com unção. Certo ou errado? E aí ela passou todo mundo, ela sentou, essa pessoa sentou, ela ligou o computador, ela passou por todo mundo, ela botou a cadeira. Dá para cortar essa parte? Depois? Tá? Amém. É porque essas coisas não podem ser muito divulgadas, porque acaba incentivando pessoas a fazer. Tá vendo? E aí, essa pessoa, ela cometeu algo contra a própria vida. E aí, eu não vou propagar essas coisas, mas vocês entenderam, gente? Só que tinha um porém, ali tinha pessoas ungidas. Uma pessoa ungida, ela tem discernimento de espírito. Uma pessoa ungida, ela consegue ver quando as coisas não estão bem. Uma pessoa ungida, só dela olhar, ela já sabe que ela precisa agir. Uma pessoa ungida, só de ela estar no ambiente, ela já sabe que tem alguma coisa errada. Por quê? Porque uma pessoa ungida, ela consegue compreender o mundo espiritual. E uma pessoa ungida, ela vai paralisar um cenário de morte, e ela vai mudar esse cenário e gerar um cenário de vida. Uma pessoa ungida é totalmente diferente. Uma vez apareceu um leproso e falou para Jesus assim: Senhor, se o Senhor quiser que eu seja curado. Sabe o que Jesus fez? Falou assim, ó, abraçou ele assim, ó, tocou nele e falou assim: eu quero, lógico que eu quero, seja curado. Por que eu estou falando isso? Porque uma pessoa ungida, quem se aproxima dela acaba sendo curada. Não é se quer ou não quer, a pessoa ela é ungida, existe uma unção, e a unção é para levar a boa notícia. Os cemitérios em velório tem que começar a encher de pessoas ungidas. Você é ungido, para de querer ter medo da morte, para de querer ter medo de um velório, para de querer ter medo de um cemitério. Tem um monte de gente que fala para mim: eu tenho medo de ir no cemitério, eu não gosto de ir no cemitério. Ei, esquece que você não gosta.
Esquece que você tem medo, você é ungido, e pessoa ungido, ela tem que levar a boa notícia, ela tem que chegar lá em um momento de dor, um momento de sofrimento, ela tem que conseguir dizer, vai ficar tudo bem, Deus está no controle, com Deus essa dor é suportável, Deus vai mudar o ambiente, Deus vai mudar o cativeiro, porque pessoas ungidas, ela leva a boa notícia. Tem algum ungido aí? Em nome de Jesus. Os ungidos não querem ir. E quem não é ungido está lá. Quem não é ungido está lá. Irmão, é unção, irmão. Unção. Ela despedaça qualquer jugo. Qualquer jugo. A pessoa ela fica pensando, o que eu vou falar no velório? Você é ungido, tu vai levar boa notícia. Ponto. Você vai orar. Olha o que o ungido aqui, olha o que o ungido ele faz aqui, ó. Ele consola os de coração quebrantado. Antes de eu chegar no coração quebrantado aqui, deixa eu continuar falando sobre velório. Libera a palavra. O velório é um lugar de conversão também. O próprio rei Salomão lhe falou, é melhor ir num velório aonde a festa. Por quê? Porque em um velório a pessoa ela passa a pensar na vida. Ela sabe que uma hora ela vai estar ali, ela sai um pouco mexida. Aproveita essa oportunidade. O ungido aproveita a oportunidade. Não guarda essa unção, querido. Escuta bem. Não guarda essa unção. Você é ungido, você é ungida. Não importa a sua idade, você é ungida. O que tem de criança aí convertendo professores, o que tem de criança convertendo os pais, por quê? Porque as crianças estão usando a unção e os adultos estão paralisados nela. Usa essa unção, cara. Você vai se deparar com coisas desagradáveis? Vai se deparar. Eu já cheguei em velório que todo mundo, 99% era da macumba. Era de outra religião. E o pai e os líderes espirituais lá da família, lá, estava lá. Vai ter que dividir, às vezes, a palavra com um outro líder espiritual de uma outra religião? Vai dividir. Eu já fui um que eu fiquei aqui, o outro cara ficou lá. Aí, você vai ter uma oportunidade, tá, pastor? Mas o meu líder também religioso vai ter a oportunidade. Está tudo bem. Por quê? Porque quem tem unção não tem medo. Quem tem unção não tem medo. Essa unção ela é muito poderosa, irmão. E nós temos que usar ela com muita responsabilidade. Por quê? Porque quem tem unção gera liberdade. E aqui também, Jesus ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim para consolar os quebrantados de corações. Quem são os quebrantados de corações? São aqueles que sem Deus acreditam que são miseráveis. Entende que são miseráveis. O Sermão da Montanha vai falar, bem-aventurados os contritos de corações, e eles alcançarão misericórdia. Por quê? Porque os quebrantados de corações são aqueles pecadores arrependidos. Os quebrantados de coração são aquelas pessoas que se deparam com a verdade e elas ficam insatisfeitas com essa realidade, elas se arrependem e elas querem uma mudança. Mas quem tem unção tem que estar perto dela para ajudar ela nessa mudança, nesse processo. E aí entra uma realidade, tem muita gente ungido que não está querendo estar do lado de quem Deus ama. Você é ungido, não tenha medo do pecador, gente. Chega de ter medo de ir para uma faculdade federal, chega de ter medo de ir para uma faculdade privada, chega de ter medo de estar em certo lugar. Você é ungido, unção, tem poder de Deus sobre a vida dele. E de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. E esses sinais se seguirão em meu nome. Expulsarão demônios. Se beber alguma coisa mortífera, não sofrerá dano algum. Colocarão a mão nos enfermos e eles serão curados. Porque quem tem unção proclama liberdade.
Por isso que eu estou falando que a segunda-feira vai ser diferente, irmão. Vai ser diferente. Deixa eu mostrar algo para você. Irmão, essa ministração ela foi produzida hoje, irmão. Ela foi produzida hoje. A gente tem que deixar Deus agir em tudo na nossa vida, irmão. A gente não tem que ficar desesperado com nada, porque Ele está no controle de tudo. Você sabe o que tem nessa caixa aqui, ó? Hoje eu falei que a consolidação, eu preciso de todos os nomes das pessoas que não respondem mais vocês, as pessoas que não estão vindo mais para a igreja, as pessoas que supostamente estão afastadas, estão desviadas. Eu preciso do nome e telefone de todas elas. E aqui tem nome de 122 pessoas, que foi tudo muito rápido. A gente certamente tem mais, mas a gente tem 122 pessoas aqui. O porquê essa caixa está aqui? Porque hoje Deus vai fazer um mover, vai fazer um despertar espiritual, que nós vamos resgatar a vida. Nós vamos tirar as vidas das garras de Satanás. Há poder sobre a minha vida. O Espírito do Senhor me ungiu. Tem mais um ungido aí? Aleluia. E aí eu consolar os de corações quebrantados, os pecadores arrependidos. Sabe, para de querer julgar, será que está arrependido ou não? A Bíblia não fala para mim verificar se está arrependido ou não. A Bíblia fala para mim poder consolar, entende? O ungido não é para poder verificar, o ungido é para consolar os de coração quebrantado. Para de querer analisar, será não é com a gente. O com a gente é fazer o que está escrito, o que determina a unção. Essa é a determinação da unção. Consolar. Repita-se comigo. A unção que está em mim vai ajudar eu consolar os pecadores arrependidos e os humildes de coração. Olha o que está escrito em Salmos 34, verso 18. Presta atenção. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os oprimidos de espírito. Ou não fique longe daqueles que Deus está perto. Não queira a distância daquele que Deus ele quer a proximidade, irmão. Esteja perto daquilo que está no coração de Deus, cara. O coração de Deus, ele bate por vidas, ele bate por pecadores. Tem um monte de gente que você sabe, nós sabemos que não está mais vindo para a igreja. E muitas vezes nós, não, vamos deixar porque não quer nada. A gente saber diferenciar uma coisa aqui, ó, muito importante. Tem gente que está contra o Evangelho, está contra Cristo, aí é outra coisa. Agora, tem gente que está fazendo algo que está contra a vida dela, está atentando contra a vida dela, está se prejudicando, está indo para o abismo. Aí, meu amigo, o ungido vai com tudo, porque o ungido, ele tem essa capacidade de resgatar os perdidos. Vou repetir, irmão, só mais uma palavra. O ungido, ele tem a capacidade de resgatar os perdidos. Eu quero profetizar nessa noite. Chega de pessoas ficar perdidas do nosso lado. Chega de pessoas ficar perdidas num ambiente aonde eu estou. Se eu estou, o ambiente vai mudar. Se aonde eu estiver, a palavra de Deus vai ser liberada e o cenário de morte vai ter vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Só dá uma olhadinha para o teu irmão e fala assim, ó, ô irmão, irmã, não fique longe de quem Deus está perto. E Jesus ele vai falar que a unção também, a gente poderia separar em parte A, B e C, agora eu vou entrar na parte C. A unção, ela é para dizer que os cativos serão soltos.
A unção é para dizer que os prisioneiros serão libertos. E aí, para a gente conjecturar, entender um pouquinho mais sobre isso, eu quero falar sobre habeas corpus. Coloca aqui o tema, por favor. Vamos entrar agora na parte aqui do tema. Habeas corpus. Habeas corpus significa, o primeiro significado é um remédio constitucional. Repita-se comigo. Habeas corpus é um remédio constitucional. E para que esse remédio serve? Ele está escrito na nossa Constituição, Constituição Federal Brasileira, artigo 5º, inciso 68, que vai falar o seguinte, ó, vou ler aqui com você, ó. Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso 68, que vai dizer, preste atenção, dá-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. O artigo 647 do Código de Processo Penal vai dizer: dá-se a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Então, esse habeas corpus é um mecanismo que está embutido na nossa Constituição. Para quem não sabe, a Constituição é a lei máxima do nosso país. Se você quiser saber como funciona o Brasil, como funciona as câmaras do deputado, o Senado, como funciona toda aquela quantidade de político que tem, toda aquela manobra ali que eles fazem, lê a Constituição. Lógico que muitos ali estão rasgando a Constituição, mas isso não tem nada a ver com a gente, porque a gente não se preocupa com o que o STF está fazendo. A gente fica focado no que está acontecendo no céu. E o céu não está em crise. E aí, esse é um mecanismo que serve para quê? O habeas corpus serve para quê? Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que ela foi presa e ela cometeu um crime, correto? Porém, o crime que ela cometeu, se ela fosse julgada, no máximo ela iria pagar uma cesta básica ou ia fazer serviço em comunitário. Porém, a pessoa está esperando lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos para ser julgada. E aí entra um advogado e vai impetrar um habeas corpus perante o juiz e vai falar o seguinte para ele assim, ó: Senhor, excelentíssimo Senhor juiz de direito, eu estou impetrando o habeas corpus em favor dessa pessoa, porque ela já está presa ilegalmente. Porque o crime que ela cometeu, se ela fosse julgada, ela não teria nem ficado presa. E aí eles impetram habeas corpus, que a palavra habeas corpus significa dai-me o corpo. Então o advogado, e detalhe, não é só o advogado que pode impetrar um habeas corpus. É qualquer um do povo. É só ter um papel, é só ter uma caneta, que vai lá e vai impetrar um habeas corpus, que significa dai-me o quê? O corpo. Muitas vezes tem pessoas que ela não cometeu um crime, porém, ela foi confundida com alguém, e isso acontece muito mais do que a gente imagina. Ela foi confundida com alguém e ela foi presa. Quem já viu um caso desse assim? Quem já? E aí vai impetrar um habeas corpus que vai fazer o seguinte, vai dizer assim, ó: dai-me o corpo dessa pessoa. Porque o que está acontecendo com ela é algo que é ilegal.
E deixa agora eu espirituar agora essa passagem aqui, esse artigo da Constituição. Vamos espirituar isso daí? A gente tem que começar a impetrar um habeas corpus espiritual. A gente tem que começar a escrever assim, ó, e apresentar na cara de Satanás e falar: Satanás, me dá o corpo do meu irmão, me dá o corpo da minha mãe, me dá o corpo do meu pai, me dá o corpo do meu primo, me dá o corpo do meu amigo, me dá o corpo daquele que está preso ilegalmente. Por quê? Porque nenhum ser humano nasceu para ir para o inferno. Então vai lá, impetra um habeas corpus e arranca a pessoa de lá. Por quê? Porque o Espírito do Senhor me ungiu para gerar libertação. Começa a abrir a tua boca, começa a colocar no papel. E eu gostaria, se você estivesse anotando com papel aí, começa a anotar o nome de alguém aí, ó, que hoje, se você quiser, nós vamos impetrar um habeas corpus espiritual e nós vamos mandar uma mensagem para as trevas dizendo: dai-me o corpo dessa pessoa porque ela não te pertence. Eu quero profetizar nessa noite. Tem muitos nomes que você vai colocar hoje aqui pedindo o corpo dessa pessoa. Amanhã ela vai estar sendo liberta. Aliás, hoje mesmo ela vai estar sendo liberta. Deixa eu te contar algo que aconteceu há algum tempo. Uma pessoa, um determinado pastor, ele foi fazer uma visita de alguém que estava doente. Por quê? Porque quem tem unção visita os doentes, entende? Entende, gente? Então, se na sua célula tiver alguém internado, vai visitar. Você tem unção, você é ungido. Sabe que... Quem já ficou internado aqui, gente? Fica com a mão levantada. Quantas pessoas da igreja foram te visitar? Cadê os ungidos? Cadê quem tem unção? Bom, a gente precisa tomar posse. O evangelho é outra coisa, gente. E esse altar está ensinando para a gente. Constantemente, em tudo que a gente possa imaginar, o altar está ensinando. E eu estou só colaborando um pouquinho com o que já está sendo falado e anunciado há muito tempo. Quem tem unção tem que fazer visita. Oh! Você tem tempo, você consegue, porque muitas vezes a pessoa ela pede para faltar o trabalho, para poder fazer uma viagem. Por que não pede para faltar um trabalho, para fazer uma visita? Ei, ungido! Ungido, nós somos ungidos, gente. Para fazer viagem dá, para fazer visita não. E aí esse determinado pastor, ele foi fazer uma visita. E aí chegando lá, era um casal. Um homem, uma mulher. E o marido estava enfermo. E aí o pastor orou. Cantou louvores. Liberou uma palavra de vida. Liberou uma palavra de vida ali para aquele homem lá. E aí, ele saiu. Foi embora, estava indo embora. No meio do caminho, porque, olha para cá, gente, quem é ungido é sensível ao Espírito Santo. Se você se diz ungido, e se você não tem sensibilidade com o Espírito Santo, começa a se avaliar. E aí esse pastor, ele estava saindo. Aí de repente o Espírito Santo falou assim para ele: volta e pergunta àquela senhora, jovem senhora, se tem um porão na casa. E aí ele perguntou: senhora, tem um porão na casa? Ela, muito sem graça, ela disse: olha, tem um porão, meu pastor, mas não precisa ir lá não. Não, o Espírito Santo falou para ir. Aí eles desceram no porão. Chegou lá, irmão, imagem para tudo quanto é lado de escultura, porque aquela família era católica. E aí, essa família, ela era católica, se converteu e ficou com medo de se desfazer. E aí guardou. O inimigo bota medo, né?
Aí a pessoa nova convertida, ela fica com medo. E aí ela guardou. E aí, irmão, ungido é diferente. Olha para o teu irmão e fala assim, ungido é diferente. Ungido em meio, tanta imagem ali. O ungido pegou uma imagem assim, foi como se diz, foi cirúrgico, pastor Castro. Pegou aquela imagem ali e fez assim, ó. Clá! Sabe o que aconteceu? Um grito lá em cima falou: mãe, meu pai se levantou! Aquele homem estava preso naquela imagem, mas o ungido foi lá, e o ungido aonde chega, ele gera libertação. Vai fazer visita, ungido. A tua segunda-feira vai ser diferente, ungido. Ungida. E aí? O habeas corpus é isso, é impetrar um habeas corpus, dai-me o corpo. Chega da gente ficar vendo as pessoas sofrendo do nosso lado e a gente fica calado porque está sofrendo por conta do pecado dela. Não importa que é pecado, eu tenho que gerar liberdade. Se é pecado dela ou não, não é comigo, eu gero liberdade. Eu coloco as mãos sobre ela. É unção, gente, a unção, ela é poderosa. Eu acredito que muitos aqui já viveram experiências sobrenaturais. Uma vez eu estava trabalhando com um rapaz, estava lá no centro da cidade, dentro do subsolo, lá de um daqueles prédios lá. E aí ele começou a tremer, ele começou a ter um ataque de pânico. Eu olhei para ele assim, eu coloquei a mão assim, ó, em nome de Jesus, seja curado. Sabe o que aconteceu, gente? Ele ficou sã. Por quê? Porque eu usei o nome de Jesus. Eu impetrei um habeas corpus espiritual sobre a vida dele. O habeas corpus é um remédio constitucional. O que Jesus falou? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Jesus é o remédio, você tem um antídoto. O antídoto está dentro de você, o antídoto está dentro de mim. Ei, ungido, sai por aí e começa a liberar cura, começa a liberar palavra de vida em um cenário de morte, porque está tudo dentro de você, só precisa agora sair. Sair. O que está dentro de você precisa sair, ungido. Entende isso? Toda pessoa que é ungida, ela se depara com uma prisão de um familiar dela, ela se levanta e ela vai dizer: com a minha família não. Vamos ver o que Abraão, ele fez quando ele soube que o sobrinho dele estava preso? Vamos lá em Gênesis capítulo 14, por favor. Aleluia! Gênesis 14, versículo 11. Olhe para cá, gente. Com a minha família, não. Ele está falando de Ló. Abraão e Ló, nós vamos entrar aqui na história. Ló, ele foi para Sodoma e Gomorra porque ele quis. Ló, ele ficou encantado pelo que ele viu. Ele saiu do propósito por aquilo que ele viu. Ló, ele não precisava sair do lado de Abraão. Até porque a história vai dizer que quem estava brigando não era Ló e nem Abraão, eram os seus pastores. Era só ele dar uma ordem para os pastores pararem com aquela briga e eles continuariam juntos. Mas a história diz que Ló, ele avistou as Campinas Verdes de Jordão e foi para lá. Quando chegou lá, ele se deparou com Sodoma e Gomorra, um lugar onde só vivia pessoas perversas, ímpios. E ele foi para lá. E aí aconteceu, dentro desse cenário, que alguns reis começaram a guerrear um contra o outro. E aí um exército invadiu lá Sodoma e Gomorra e levou todo mundo prisioneiro. E levou prisioneiro Ló e a sua família. Repita assim comigo. Levou prisioneiro Ló e a sua família. Só tem um porém. Ló, ele tinha um tio, e um tio ungido, e se chamava Abraão. E quem é ungido não aceita ver um familiar na prisão. Quem é ungido se levanta,
se levanta, começa a liberar a palavra e dizer: a minha família não. Eu quero dizer para você, se tem algum familiar seu preso nas drogas, preso no homossexualismo, preso no álcool, preso no mundo, eu quero profetizar sobre a tua vida, que hoje você vai se levantar com muita autoridade e dizer: a minha família não, a minha família não, a minha família não. O inimigo não pode prender o familiar de quem é ungido. Você é ungido. A tua família não pode ficar presa nas mãos de Satanás. Libera a palavra. Libera. Quando eu me converti, a minha mãe era da macumba. Eu cresci num terreiro de macumba, que ela me levava. E aí, aos 25 anos de idade, eu me converti. E eu comecei a entender essa questão. Minha família não. Minha família não, minha família não, minha família toda era espírita, católica, espírita, minha família não, minha família não, minha família não. E aí, quando a gente se levanta como Abraão, a gente vai gerar libertação. E aí a minha mãe foi liberta, a minha avó foi liberta, o meu pai foi liberto, parente tal foi liberto, a família toda está sendo liberta, porque família de ungido não pode ficar presa. Pode aplaudir ao Senhor. É o Senhor. Eu só entendi. Minha família não. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios de guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló. Olha só que interessante, ó. Capturaram Ló é o sobrinho de Abraão. Entende? O texto está dando uma ênfase de quem ele era sobrinho. Você entende que se tem alguém da sua família presa, se tem um amigo seu preso, espiritualmente falando, é assim, ó. O sobrinho, qual é o teu nome? O pai fala o teu nome. Por mais que você não consiga ver, mas no mundo espiritual ele faz leitura. Quem está preso é o familiar de fulano. Quem está preso é o familiar de Betrano. Vamos fazer o seguinte, o inferno conversando. Vamos fazer o seguinte. A única coisa que a gente tem que fazer, olha, imagina o inferno conversando. Olha, demônio, a única coisa que nós temos que fazer, aí o demônio, o quê? É fazer com que ele entenda que ele não tem unção. É fazer com que ele fique com a unção guardada. Se tem uma coisa que o demônio deseja, é que você e eu fique com a unção guardada. Porque quem abre a porta... Porque quem começa a botar essa unção para fora, o inferno fica apavorado. Olha só, o sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e tudo que ele possuía, eles foram presos. Agora, olha aqui que interessante. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a quem? A quem? O hebreu, que morava junto ao bosque de carvalhos, pertencente a Manre, o amorreu. Manre e seus parentes, Escol e Aner, eram aliados de Abraão. Olha aqui comigo agora, presta muita atenção. Olha o verso 14. Repita-se comigo. A minha família não. Olha o verso 14. Quando Abraão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa e perseguiram o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan. Ou seja, minha família não.
E a primeira coisa que ele fez foi o quê? Montar um exército. Pegou o exército e não pegou um exército despreparado, não. Ele pegou um exército preparado, ou seja, está na hora de você começar a fazer conexão com os ungidos para gerar libertação na tua casa, na tua família. Ah, mas eu percebo que as pessoas, elas se reúnem muito para poder ir para o futebol, elas se reúnem muito para poder fazer resenha, elas se reúnem muito para ir para as festinhas. Está na hora dos ungidos se unirem, se reunirem para sair por aí gerando libertação. Ungido se une com ungido. Abraão não chamou os fracos, Abraão chamou os fortes. Está na hora de você andar com pessoas que têm a mesma unção com você, não porque é privilégio, porque quem tem unção tem missão, e você não anda com quem não tem missão. Você abençoa essa pessoa, você gera libertação nessa pessoa, mas para um propósito de guerra, você tem que ir com pessoa treinada. Então chegou a hora de você, essa semana ainda, em nome de Jesus, que eu consiga fazer também. Irmão, vamos no monte, porque tem um irmão, o meu pai está doente, aí eu quero ir lá guerrear contigo lá, e você comigo por essa pessoa. Meu irmão, tem um familiar meu, ele está doente, está internado, ele está preso, ele cometeu um crime, ele cometeu um assassinato, mas ele precisa lá conhecer Jesus. Você vai comigo? Você vai comigo? Você vai comigo? Porque chegou a hora de quem é ungido se conectar com quem é ungido, para poder gerar libertação, tirar os prisioneiros da prisão. As algemas precisam ser rebentadas quando os ungidos se unem. Está dando para entender? Olha o que Abraão fez aqui, e mobilizou uma equipe para poder resgatar. Para de querer ficar movendo a equipe somente para o futebol. O futebol é maneiro, é bom. Eu jogo bola e faço muito gol quando eu jogo. Quando eu era novo. Agora não, agora eu não posso jogar bola porque eu tenho que ter autorização do clube. Brincadeira à parte, mas eu estou falando que as pessoas se reúnem segunda-feira, elas se reúnem uma terça-feira para fazer várias outras coisas. Está na hora de se reunir para guerrear no mundo espiritual. Está na hora de se reunir para poder batalhar por uma vida. O ungido, ele batalha por vida. O ungido, ele se envolve com vida. O ungido, ele quer ver o que está no coração de Deus. E o coração de Deus bate por vida, bate por alma. Aquela pessoa que está lá fora, ou aquela pessoa da sua família que você acha que não tem mais jeito, tem jeito sim. Porque ela não muda? É porque está faltando no ungido se posicionar. Está faltando um ungido abrir a boca e liberar uma palavra de vida, uma palavra de libertação. Porque muitas vezes o ungido, ele murmura, ele não libera a palavra de libertação. Muitas vezes o ungido, ao invés de estar ensinando, ele está brigando, ele está discutindo. O ungido não se envolve no clube dos tolos. Pelo contrário, o ungido, ele se envolve para gerar libertação. Está entendendo, irmão? E aí Abraão reuniu aqui, mobilizou os 318 homens. Olha o verso 15 aqui, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. Atacou em qual horário? Atacou em qual horário? O ungido, ao invés de às vezes dormir à noite, ele está atacando o inferno. À noite. É de manhã que eu posso orar. Ei, o negócio aqui foi à noite, irmão. É à noite. Madrugada. Guerra. Mas eu estou com sono. O ungido vai ficar até com sono, mas ele vai deixar o sono para lá, porque ele tem vidas para libertar. E aí, atacou à noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abraão o perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Sabe, imagina, olha só, vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que querem militar aqui, quem é militar? Quem é militar? Imagina uma cena. Vocês saem para ir uma missão.
Aí chega de uma determinada missão, o seu amigo, o amigo de trincheira, o amigo que treina com você todos os dias, está lado a lado com você, esse amigo seu é capturado. E aí você vai voltar para a sua base. O que vai acontecer? Vai ter uma mobilização. Provavelmente o comandante vai reunir uma tropa de elite, vai falar: vamos lá buscar aquele que é nosso. Por quê? Porque o inimigo não pode ficar com ninguém que é nosso. Se tem alguma coisa que é sua, que o inimigo está segurando hoje à noite, dele soltar, hoje à noite, das correntes se abrir, hoje à noite, dos muros quebrar. Por quê? Porque o ungido, ele libera libertação. E Abraão, no verso 16, já estamos chegando no finalzinho. E Abraão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta quem? E trouxe de volta quem? Você vai ter muita pessoa que eu quero profetizar sobre a tua vida. Essa é uma mensagem de Deus, uma mensagem espiritual. Vai ter muita pessoa que Deus não vai usar o fulano, Ele não vai usar Beltrano, não. Ele vai usar você para trazer essa pessoa de volta. É você. Por quê? Porque é você que é ungido. É você que está ouvindo essa palavra. É você que está aqui essa noite. E é você que Deus vai te usar com poder e autoridade para resgatar vidas. Vidas. Aleluia. Amém. Ló foi resgatado. Foi resgatado. Ele, a sua família. E o que aconteceu depois? Ló voltou para Sodoma e Gomorra. Ele voltou para Sodoma e Gomorra. E aí houve um plano de Deus para destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão, ele descobriu, ele ficou sabendo. E o que Abraão fez? Minha família, não. Mas eles estão errados. Minha família, não. Eu sei que o salário do pecado é a morte, eu sei, todos nós sabemos. Mas se eu posso me levantar para poder paralisar essa morte, para poder paralisar esse mal, eu preciso me levantar. E Abraão começou: Deus, mas se tiver um justo lá naquele lugar, o Senhor vai destruir? E Abraão começou com um relacionamento ali com Deus, porque o ungido tem relacionamento com Deus. E ele começou a conversar com Deus, E aí sabe o que Deus fez? Ele mandou um anjo lá para resgatar Ló. Sabe por quê? Porque Deus, ele não desiste. Deixa eu te dizer uma coisa. Não desiste de quem Deus não desistiu. Não pare de lutar por quem Deus não parou de lutar. Sabe, não deixe de olhar, não deixe de focar os seus olhos aonde Deus, ele não deixa de focar os olhos dele. Olhe para mim. Existe uma unção sobre a minha vida. E essa unção é para que eu e você não venha desistir. Tem pessoas que estão presas porque um familiar que é cristão, cheio de unção, desistiu. Tem nesse exato momento pessoas entrando nas drogas e mergulhando lá no crack, porque um familiar desistiu. É difícil para uma pessoa sozinha. Abraão foi lá resgatar sozinho? Não. Ele moveu uma equipe de 318 homens. Você também precisa entender que sozinho você não vai fazer nada. Mas se você conectar com o teu irmão, começa a conectar com o teu irmão. Comece a conectar com o teu irmão. Irmão, você ora pela minha família? Irmão, você vai fazer uma visita comigo? Começa para você ver que o inferno vai começar a ser abalado. E essa pessoa que parecia que não tinha jeito, essa pessoa que parecia que não ia dar certo, o céu começa a mexer. Por quê? Porque
porque os ungidos estão juntos guerreando e essa pessoa vai ser liberta. Por isso que eu estou dizendo, segunda-feira vai ser diferente, essa noite vai ser diferente, porque aonde você estiver, você vai mudar, e vai mudar é o ambiente. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? E aí Deus, Ele mandou, para poder finalizar aqui, gente, ó, Gênesis capítulo 19, ao anoitecer, verso 1, ao anoitecer, os dois anjos chegaram à entrada de Sodoma e Gomorra. Ló estava sentado ali. Ao avistá-lo, levantou-se para recebê-los. Deus deu-lhes boas-vindas, curvou-se com o rosto no chão. Depois chegaram todos os homens, jovens e velhos, que estavam à porta, de modo que eles se cansaram e desistiram de invadir a casa. Eu pulei para o verso 11, tá? Vá lá para o verso 11, por favor. Perdão. Deixa eu contar essa história aqui, que essa história é muito longa. Essa história é um pouco longa. Os anjos chegaram lá para poder resgatar Ló, que Deus ia destruir aquela cidade lá. Sodoma e Gomorra, muita perversidade. Abraão intercede, ora, e Deus envia os anjos. Eles chegaram lá, eles não queriam entrar, Ló insistiu. E aí eles entraram. E aí os anjos falaram com Ló, ó, Deus vai destruir. Tem mais alguém na sua família? E Ló falou, tem minhas filhas, tem meus genros. E aí o anjo mandou avisa eles que é para sair todo mundo com você. Ló foi e avisou, Ló avisou os seus genros. Eles acharam que Ló estava brincando. Porque, infelizmente, um ambiente de destruição é um ambiente espiritual. Ainda tem muita gente que acha que é brincadeira. E os genros acharam que era brincadeira. E Ló voltou. E aí o anjo falou com ele assim, olha só. Aí vai lá no verso 16. Verso 16. Se coloque de pé, por favor. Verso 16. Visto que Ló ainda hesitava. Então os anjos estão falando assim, ó. Você precisa sair, Ló. Você precisa tirar a tua família daí. Ló hesitava. Ló é como acontece muitas vezes com a gente. A gente está falando com alguém, evangelizando um familiar, evangelizando um pai, evangelizando uma mãe, evangelizando alguém na rua, evangelizando alguém na faculdade, evangelizando alguém no ambiente de trabalho. Isso acontece. E aquelas pessoas estão achando que é brincadeira, estão achando que não, que dá para esperar. E os anjos viram também que Ló estava hesitando, porque a família dele estava ali, os genros queridos estavam ali, estava tudo dele ali. E aí o que os anjos fizeram? Os anjos chegaram e falaram assim, ó, Ló, você precisa sair rápido. E Ló ainda ficou parado. O que eles fizeram? Pegaram pelas mãos e puxaram. O que significa? Que tem muitas pessoas que não adianta a gente falar. Você vai ter que ir, pegar pelas mãos e puxar. Ah não, mas ela vai ter que vir. Ei, tem pessoas que você vai ter que pegar pelas mãos e puxar e trazer. Olha o que os anjos fizeram. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos tomaram pela mão e também sua mulher e suas 2 filhas e correram com eles para um lugar seguro, para fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Está na hora da gente também entender que vai ter momentos que eu tenho que pegar pelas mãos, correr com essa pessoa e levar essas pessoas para um local seguro, porque elas estão em apuro. Ah, mas eu já falei, tem hora que falar não é suficiente, pega pelas mãos. Nem que for para dar um chacoalhão, mas pega pelas mãos. É melhor ela ser chacoalhada por você do que ser destruído pelo diabo. Pega, arranca ela de Sodoma e Gomorra. Arranca ela das mãos de Satanás. Quando se trata-se de libertar pessoas,
quando se trata de liberar a palavra de vida, eu tenho que sair da zona de conforto, eu tenho que ir para a zona de confronto, eu tenho que ir para a guerra. Não adianta você querer liberar uma palavra de vida, que Deus vai fazer, que Deus vai consolar, dentro de casa, não lá dentro do cemitério, naquela capela, dentro do velório. De casa isso não funciona, você tem que ir lá. Tem que ir lá. Não adianta querer guerrear pela sua família somente distante. Abraão não ficou somente em fala. Abraão, ele saiu e foi lá e resgatou e lutou, foi guerra, foi luta. Por quê? Porque o reino de Deus é tomado por esforços. Gerar libertação também tem que empenhar também muito esforço, muita dedicação. Porque quem tem unção tem que ter muita dedicação, irmão. As trevas, elas não estão brincando, o inferno não está brincando. Eu sei que tem pessoas aqui que estão com a mente aqui oprimida. Eu sei que tem pessoas aqui que ouvem vozes de madrugada. Eu sei que tem pessoas aqui, hoje, não só aqui, ou em qualquer lugar pelo mundo, no teu trabalho, em qualquer lugar, que está pensando que acabou, que está pensando que não tem mais jeito, até se deparar com alguém ungido. Porque o ungido leva boa notícia. O ungido, ele vai falar que tem jeito. O ungido, ele vai consolar, ele vai orar. E o ungido, ele vai colocar as mãos e ele vai gerar libertação. É ungido. O ungido é ungido. A gente precisa entender o que está no coração de Deus, porque o céu, ele se move para poder libertar. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Mas se eu tenho filho, eu tenho que levar a libertação também, porque quem é liberto gera liberdade. Se você é liberto, tem que sair daqui gerando libertação, liberdade. É ungido. Existe um poder de Deus dentro da gente, e isso tem que sair. Tem que sair, não pode ficar. Sabe, é um rio de Deus, ele não fica parado. Ele não fica parado, a água, ela se move, a água do rio de Deus, a unção que está dentro de você, ela precisa se mover. Por quê? Porque enquanto ela fica parada, tem muita gente morrendo. Tem muita gente do teu lado que está precisando que você esteja sensível e olhe com um olhar minucioso para essa pessoa. Não estou falando só aqui dentro não, no dia a dia, na sua célula, na sua casa, na sua família. Olha com um olhar minucioso que o Espírito Santo vai te mostrar algo e uma palavra que você liberar, essa pessoa vai ser curada. Porque quando o Espírito Santo ele mostra algo, uma palavra, a pessoa ela é liberada. É o que está no coração de Deus. O coração de Deus bate por alma. O coração de Deus bate pelos perdidos. O coração de Deus ele bate pelos órfãos. O coração de Deus ele bate pelas viúvas. Igreja, a gente precisa se levantar. Os ungidos precisam se levantar. Os ungidos precisam se conectar. Porque o ungido conectado, ele explode o inferno. Ele explode o inferno. Feche seus olhos. Feche seus olhos, irmão. Que Deus coloque no teu coração agora essa pessoa que Deus vai te usar para você libertar ela. Não vai ser você vai ser usado. Que você vai falar o nome de Jesus. Você vai falar o nome de Jesus. Oh Espírito Santo, a tua palavra foi pregada, Senhor. A gente já entendeu. Agora a oração é: nos ajude a ajudar as pessoas a não morrerem do nosso lado. Eu tenho palavra de vida, me ajude a liberar a palavra de vida. Me ajude a liberar uma palavra de salvação.
Me ajude a liberar uma palavra que o Senhor transforma, o Senhor faz, o Senhor muda. Tem muitas pessoas, Senhor, com medo nesse exato momento, na internet. Tem muitas pessoas com medo na faculdade, tem muitas pessoas com medo na rua, tem muitas pessoas com medo na nossa família, na nossa casa, tem muitas mentes aprisionadas. Senhor, nos levanta como os ungidos seu para poder liberar a libertação, porque eu sei que o Senhor, Ele quer, o Senhor quer que a gente saia pelas praças, pelas ruas e comece a liberar a palavra de vida, salvação. Renova a unção sobre a nossa vida nessa noite, Senhor. Renova a unção, porque eu sei que o céu não está brincando e nós não podemos brincar aqui na terra. O que está em jogo é salvação. Tem muitas pessoas se perdendo de um lado de um ungido. Isso é inadmissível. Inadmissível pessoas morrer do nosso lado. Nós não aceitamos. Nós rejeitamos essa ideia. É inadmissível, mais uma vez eu vou repetir, é inadmissível uma pessoa morrer do lado de um ungido. Renova a unção sobre a nossa vida nessa noite, Senhor. Eu quero falar para você algo profético sobre a tua vida. Se você quer se posicionar como ungido, se você quer que essa unção seja renovada sobre a sua vida, saia do teu lugar e saia do teu lugar com o nome dessa pessoa e coloque aqui no altar e diga: a minha família não. Você que tem um familiar preso, ele vai ser solto agora. Lembra da imagem? A imagem foi quebrada no porão e o homem levantou lá em cima. Eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre essa igreja nessa noite, que essa pessoa ao qual você está falando, a minha família não, o meu amigo não, o meu pai não, o meu irmão não, o meu filho não, seja lá quem for, não, não, não. Oh, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está agindo nesse lugar, Espírito Santo. Nesse exato momento eu creio, no nome de Jesus, que famílias estão sendo transformadas, resgatadas agora, Senhor. Tem muitos filhos que vão largar as drogas agora, o homossexualismo agora, vão abandonar o mundo agora, em nome de Jesus. Tem muita família que vai ser liberta agora. Por quê? Porque eles estão agora impetrando um habeas corpus espiritual. E eles estão dizendo para Satanás: dá-me o corpo, dá-me o corpo, dá-me o corpo dessa pessoa. Eles estão utilizando o remédio espiritual, o remédio constitucional, o remédio de Deus. E estão liberando cura. Começa a orar por quem está enfermo. Começa a orar por quem está enfermo. A minha família não. Aonde